bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Agora darei uma introdução sobre o livro. Na infância, Brás Cubas, como todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos seus pais. Na infância, o seu capricho principal era um negrinho chamado Prudêncio, que ele usava para fazer maus tratos e usava como montaria. Na escola, seu amigo de traquinagem era Quincas Borbas, que logo após aparece defendendo o humanitismo. Na juventude, seu capricho foi trocado do negrinho para uma cortesã ou uma prostituta de luxo chamada de Marcela. Brás Cubas dedica a seguinte frase para ela: Marcela amou-me durante 15 anos e por 11 contos de réis. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há caracterização nesses termos. Machado utiliza a ironia para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Afirma que ela o amou. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas. Seu pai, para dar um basta na situação, manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai como combinado despedir-se dele, e a viagem começa triste e lúgubre. Em Coimbra, a vida não se altera muito. Com o diploma nas mãos e total inaptidão para o trabalho, Brás Cubas retorna ao Brasil e segue sua existência parasitária, gozando dos privilégios dos bens nascidos do país. A família de Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíra a fortuna com a fabricação de cubas, tachos à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada na política era vista como uma maneira de ascensão social, uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. Em certos momentos da narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Virgília, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai, que via no casamento com ela um futuro político. No entanto, ela acaba casando-se com Lobo Neves, que arrebata no protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. Brás Cubas, filho abastado da família Cubas, é o narrador do livro, conta suas memórias escritas após a sua morte, e nessa condição é responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Virgília, grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro, e a quem o pai do protagonista via como grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Marcela, amor de adolescência de Brás. Eugênia, a flor da moita, nas palavras de Brás, já que era filha de um casal que ele havia flagrado quando era criança, quando atrás de uma moita o protagonista se interessa por ela, mas não se dispõe a levar adiante um romance porque a garota era coxa. Nha Loló, a última possibilidade de casamento para Brás Cubas, moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. Lobo Neves casa-se com Virgínia e tem carreira política sólida, mas sofre o adultério da esposa com o protagonista. Quinque Barbas, técnico em humanismo, doutrina com Brás Cubas, adere e morre demente. Dona Plácida, representante da classe média, tem uma vida e muito trabalho e sofrimento. Prudêncio, escravo da infância de Brás Cubas, ganha depois da sua alforria. Joaquim Maria Machado de Assis, em 1839, dia 21 de julho, na cidade de Janeiro, nasceu. Neto de escravos alforriados, foi criado em uma família pobre e não podia frequentar regularmente a escola. Assim, seu interesse pela literatura fez-o instruir propriamente. Entre seus 6 e 14 anos de idade, ele perdeu sua irmã, sua mãe e seu pai, e conseguiu um emprego como aprendiz em uma tipografia, que começou a publicar seus primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1860, passou a colaborar para o Diário do Rio de Janeiro. Amadurecido literalmente, Machado publica uma série de romances, tais como A Mão e a Luva, em 1874, e Helene, em 1876. A publicação de Memórias de Brás Cubas foi em 1881. Também não é assim, né, velho? Ninguém gravou o bagulho ainda. Acabou. Sumiu! Agora, no livro Brás Cubas. Nossa. Memórias Póstumas. Brás Cubas. De novo. Brás Cubas. Fica, mano. Nossa, você não tá gravando, mas tá brincando.